Voltando com o programa Grandes Temas, hoje discutindo agricultura familiar, agrotóxico na mesa do consumidor. Alexandre, eu queria perguntar a você que é engenheiro agrônomo, representa aqui o CREA, o veneno, o pesticida, o agrotóxico, ele está, como a gente viu aqui, na água, no ar e no solo, além de nos alimentos. Ele também estaria na carne que a gente consome, do boi, da ovelha, do frango? Sim, porque na verdade a gente está falando de agrotóxico, né? Agrotóxico é o pesticida em si, que é o produto químico que você vai lá e aplica. Mas também temos os adubos químicos, né? Que são esses que adubam lá o solo e aí ficam os resíduos lá. E existe uma classe aí de inseticidas que não é para matar os insetos, é para matar o mato, como se diz, né? É o herbicida, ele mata uma planta que se costuma chamar que é a planta daninha, né? Que está competindo com a planta que você quer produzir, com a lavoura que você quer produzir. Então você aplica esse herbicida nessas grandes áreas de lavoura que precisa eliminar o mato, e esse resíduo fica lá no solo e eventualmente fica na outra planta também. E o animal se alimenta ali, né, se for um capim, alguma coisa do gênero, ele vai se alimentar daquilo ali e vai absorver, como já foi dito até pelo colega, que isso fica dentro do organismo dele e a gente vai para consumir. O peixe... É repassado para o ser humano. O peixe lá na água contaminada, ele vai absorver aquele veneno, vai ficar com ele e você vai consumir e vai para o seu organismo. Poderíamos até dizer que um simples ovo contém esses elementos? O ovo é uma questão mais elaborada, eu não sei aqui precisar, porque é uma questão mais de biologia, mas eu acho que é possível, porque é uma substância que se adere muito facilmente. São várias substâncias, na verdade. A gente está falando, são muitas substâncias que se usa. Tarcísio, você falou aqui em algumas doenças, né, que são, inclusive, doenças emocionais, né, como a depressão, suicídios podem ocorrer em função do consumo dele. Você acha que os médicos, especialmente os médicos do trabalho, os clínicos dos postos de saúde, das redes de hospitais, estão preparados para identificar esses tipos de causas? Com certeza eu não sou a pessoa mais indicada para responder sobre esse assunto, né? Não tenho a menor ideia do nível de preparo dos médicos a respeito desse tema. O que eu posso dizer é o seguinte: com relação à produção de carne, por exemplo, quem é que consegue produzir frango sem hormônio? Economicamente viável, é quase impossível. Você pode tirar um frango com 45 dias, você tem que usar hormônio minimamente. Então, a questão do uso desses produtos é o controle e obedecer à legislação. Agora, a gente precisa analisar, eu vejo a questão por outros ângulos. A questão ambiental não é só agrotóxico, tem uma série de outras pressões sobre o meio ambiente que são muito pesadas. Hoje o que se diz é que a pressão que existe sobre os recursos naturais se consumiria dois planetas Terra e meio por ano. Então nós estamos permanentemente atolando esse déficit. Eu não vejo como, por exemplo, se conseguir diminuir o nível de consumo de populações da Europa ou da Califórnia, por exemplo. Eles não vão querer reduzir o seu nível de consumo, o seu nível de bem-estar. Pelo contrário, as populações da África, dos países em desenvolvimento, querem atingir um nível de desenvolvimento mínimo, de dignidade, perto do que eles estão produzindo. E isso não vamos conseguir sem tecnologia e sem estudo, sem Alexandre queria fazer educação. Uma complementação, uma intervenção. Uma questão de justiça, né? Porque a gente trabalha com isso. Na verdade, não é hormônio que se usa hoje, isso já se usou no passado, não se usa mais. Agora, a grande questão que passa por essa questão da saúde também, são os antibióticos que se usam com os frangos hoje, que são os mesmos princípios que nós usamos para nos curarmos das doenças. Então, o grande problema hoje no frango é um antibiótico que torna a gente mais... Eu queria complementar a sua intervenção fazendo a seguinte pergunta: existe hoje uma classe de alimentos onde pode se concentrar mais agrotóxico, por exemplo, frutas, carnes, que a gente pudesse ter uma ideia? Não, essa questão aí seria mais talvez do engenheiro, não sei se a química pode... Mas
do ponto de vista de frutas e legumes, é porque é o seguinte, o que acontece hoje com... Inclusive, vou aproveitar para falar isso. As pessoas vou lavar para tirar o veneno. Na verdade, a evolução dos venenos também hoje, eles são absorvidos pela planta, eles circulam na planta. Então, por que a carência? Porque precisa que a planta faça aquele processo fisiológico dela e elimine a parte daquele produto. Se você retira o fruto da planta antes que ela termine aquele processo de eliminação daquele veneno, você está levando o veneno dentro. Então você lava por fora, você elimina micro-organismos, coliformes fecais, mas o veneno... Fala-se até que tirar a casca, por exemplo, tiraria o veneno, né? Não. Isso é uma inverdade. Não, porque ele está sistêmico, ele está dentro do fruto, né? Ali você vai eliminar, talvez o que ficou ali superficialmente, vai melhorar sua fruta para se alimentar, mas o veneno, se ele tivesse sido colhido antes do tempo com excesso de veneno, ele está lá. Pois não, você quer? E ainda tem a questão, né, do desafio da meia-vida, o que o colega está falando, Alexandre. Porque alguns cultivos, por exemplo, que obedecem, você tem inseticida, né, agrotóxico, que ele é voltado para isso aí, né, para o morango, para o melão, etc. Porque tem um tempo. Agora, os folhosos, por exemplo, né, esse você não tem, a indústria não tem interesse, porque não tem, economicamente não é viável fazer uma pesquisa e sairia caro, então as pessoas acabam utilizando, por exemplo, uma planta que ele leva 40 dias, uma alface. Então ele aplica no início, como eu falou até já, a semente dela já está, né, ele sofre uma aplicação no início, na primeira semana, e talvez uma semana antes de vir para a nossa mesa. Então nós temos uma molécula aí ainda que teria 20 dias, e esse produto ele não tem esse tempo de carência, nós consumimos. Tem algumas culturas, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um programa, né, que vale a pena registrar, que é o PARA, que é o Programa de Monitoramento de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos, que tem uma década, né. Então, esse programa, ele tenta, pelo menos, ter um norte. O que estamos comendo? Porque a gente só sabe o que se exporta, né? Porque lá fora que tem essa exigência. É caro, né? Essas análises, como eu falei, você tem poucos laboratórios no país que são credenciados, que são análises caríssimas, tipo, uma análise, se eu quiser fazer de piretroide no tomate, então eu pago quase R$1.000. Se eu quiser fazer para outra classe de substância, mesmo tomate, para carbamato, eu pagaria mais outros R$1.000. Enfim, sai muito caro. Então, ela mapeou, digamos, essa semana, todas as capitais coletam, exemplo, coleta pimentão. Então, para ter noção de como é que está um pimentão. Então, tem algumas culturas, alguns cultivos que realmente eles são mais suscetíveis, né? Eles exigem, enfim, uma aplicação, e isso que a gente percebeu no decorrer dessa década, né? Desse monitoramento. E outro problema é a questão do rastreamento. Como é complicado fazer isso? Porque, por exemplo, o feijão verde, nosso feijão verde, como a gente está suscetível. Porque o feijão verde, não adianta eu fazer uma análise, eu pego ali do supermercado, ou da Ceasa, do posto. Mas esse feijão verde, de onde ele veio? Né? Uhum. Então, quem passou ali, para até chegar ali no fornecedor, né, na Ceasa, então foi vários sítios. As pessoas que debulharam esse feijão, então essa mistura. Então, você sabe, identifica, tentar no máximo a região, mas saber qual foi o sítio, de onde é que foi, quem foi que colocou. Então, realmente é um desafio gigantesco, né? Uma Emater da vida, né? A agricultura, na verdade, que teria que, só sensibilizando-se, trabalhar boas práticas, isso eu vejo como, não vejo outro caminho, outra maneira, é trabalhar boas práticas e um modelo a gente tem que ter uma reflexão, a gente tem que ter reforma agrária, né? Na nossa casa, uma dona de casa, por exemplo, na hora de preparar o alimento, teria alguma saída, alguma forma de diminuir a quantidade de agrotóxicos? Não, porque ele é tão sistema. Minimamente você teria uma lavagem, vamos trabalhar com higienização, né? Lavar folha a folha, né? Se para os folhosos ou as frutas, lavar água morna, né? E deixar, no caso, faria uma desinfecção com hipoclorito de sódio, e depois você também poderia, alguns trabalhos se minimizaria com deixar uma solução imersa de bicarbonato de sódio. E isso faria o enxágue, você teria uma redução, mas é um problema que não é solução. É um pré-trabalho. Uma remediação. É uma remediação. É um pré-trabalho, a preparação do alimento. Exatamente. Isso você teria, na verdade, um controle de excesso, por exemplo, como nos folhosos, que a gente sabe que vai estar chegando em nossa mesa.
Senhor Manuel Cândido, o senhor falou ainda há pouco que falta decisão política. Como se daria essa decisão política na sua visão? O que é que falta, afinal? Bom, eu acho que todas as avaliações feitas aqui por nós apontam para isso, né? O trabalho de capacitação, de formação das pessoas, dos produtores, vamos dizer assim, eu acho que se for só por aí vai demorar muito. Nós vamos ter um tempo muito longo para poder chegar a uma conscientização geral para todo mundo, para todos os produtores, que seja da agricultura familiar, que seja do setor patronal, a se evitar isso, né? Porque, como eu já disse, é muito difícil você produzir em quantidade sem aplicar o agrotóxico. É muito difícil, porque a fruta fica desse tamanhinho. O senhor acha, por exemplo, que a nossa Assembleia Legislativa poderia ser mais proativa? O governo do Estado também, o Ministério Público Estadual, Federal, um conjunto de instituição, né, um conjunto de órgãos que possam... Agora, tem que ter uma política de investimento. Não é só eu falar a história da lei, ele até, né, falou nisso também aqui. A lei é uma coisa que pode acontecer, mas tem que ter o investimento para isso funcionar. Tem países que o governo paga para você parar de produzir, né? Parar de produzir porque não cabe mais. Tem um controle na produção. Se eu planto melão, o senhor já não pode plantar também, tem que plantar outra coisa. Tem uma coisa, é tudo, né, consociado à necessidade do mercado. Aqui não. A gente planta melancia, mas deu bom para fulano, aí todo mundo planta melancia. Aí o mercado não absorve, ela desaba e todo mundo tem um prejuízo, né? Então, é por aí, tem, além do controle através de uma política voltada para isso, também os investimentos. Não adianta você também fazer só a lei se não tiver investimento para fazer ficou cumprir. Ficou claro aqui de que o agrotóxico não vai acabar. Aliás, parece que ele é até necessário. Demora muito, né? Vai demorar muito. Hoje, para se produzir em quantidade, para ganhar dinheiro, você tem que aplicar. Né? Tem que aplicar. E não tem nem um empresário, nem um agricultor familiar que queira plantar para ter prejuízo. Tá certo? Não tem. Por que você vai fazer uma coisa que só lhe dá prejuízo? O que vai produzir só para comer? E você não precisa de outras coisas. Não é verdade? Então, é um processo bastante difícil. Acho que nós fizemos aqui ficar daqui para frente só fazendo esse debate, essa discussão, ainda vai demorar muito, né? Alexandre, então, na sua opinião, quais são as expectativas, então? Parece que a gente fica num labirinto, num beco sem saída, né? Tem que ter aumento da produção, as pessoas têm que se alimentarem, o agrotóxico é necessário, pelo que eu entendi aqui, porque uma saída seria acabar com o agrotóxico, mas fica muito difícil, praticamente impossível, pelo menos pelo que eu depreendi aqui do debate. Quais as perspectivas, assim? A tecnologia, né, como foi falado já aqui, plantas mais resistentes, né, que não precisam de tanto veneno, usar, já que tem que usar corretamente, né, aquilo tem os estudos e que a gente tem que respeitar, aceitando ou não, respeitar que aquilo tem um estudo que foi feito com animais, que diz que a dosagem tem que ser aquela e tal, e que você tem que respeitar, não chegar e pegar uma tampa e virar. Claro. E eu não estou nem falando da saúde do cara que está aplicando, estou falando de quem vai consumir. Do reflexo, né? Que muitas vezes nem consome ele, viu? O produto que ele está. Mas essa conscientização. Então, quando o Manuel Cândido falou da lei, eu acho importante, mas tem que ter a lei junto com a conscientização desse pessoal. Como foi feito em Gramorezinho. Sem dúvida. Em Gramorezinho foi feito isso. Mas veja bem, tinham centenas de produtores lá. Você vai lá, agora resumiu. O pessoal saiu, foi plantar em outro lugar. Então, é questão cultural também, é uma questão... a questão Então, a gente precisa conscientizar, aí você perguntou o agrônomo, é o papel do agrônomo, agora a gente precisa chegar lá. E o papel da sociedade, que não está vendo isso, né, ver através desses debates que a gente joga, expõe, é procurar saber de onde está vindo o produto dele, se aquele camarada... Tá? Ele é idôneo, de onde é quem a fornece para ele, ficar... Né? O feijão verde é um problema hoje, grande. Por quê?
foi falado aqui, não existe um produto específico para o feijão. Aí ele vai, adquire o que ele acha que tem que ser. E ele não tem um receituário agronômico, que para comprar precisa. Aí ele vai lá e compra o quê? Barragem. Barragem é um carrapaticida. Carrapaticida, que não é nem para usar... É pro animal. É pro animal. Aí eles aplicam e por conta tranquilo, é vendido de maneira mais fácil. Porque ele diz que é pro animal dele. Se você disser que ele vai, se ele for comprar um veneno dizendo que é para lavoura, ele precisa de um receituário. Aí o agrônomo entra. Mas se ele disse que eu vou passar o barragem no carrapato do meu boi, o vendedor vai vender. E aí é a questão da consciência do cidadão, né? Eu vou aplicar isso aqui num feijão que ele provavelmente não vai comer. Né? Então, eu só penso numa questão de conscientização, se for por lei duras, com multa, né? Fiscalizações mais intensas e contar com essa turma mais jovem que está entrando na agricultura agora. A Emater é uma empresa, né? Agora é um instituto de extensão, né? De assistência e extensão. Ela tem desenvolvido esse papel de educação? Ela tem feito um esforço muito grande de fazer isso, porque à medida que está vamos dizer assim, diminuindo o seu potencial humano, porque está se aposentando muita gente, nós estamos tendo mais dificuldade nesse ponto. Mas uma das linhas de trabalho nossa é exatamente a educação ambiental, que aí não envolve só a questão agrotóxica, né, de agrotóxico, mas uma série de outros assuntos. Nós, do ponto de vista lá do nosso instituto, da nossa instituição, nós vemos 3 linhas de ação com relação a esse assunto. Primeiro é a educação, a instrução. E isso tem que partir desde as escolas, desde pequeno. A pessoa aprender o problema que é o agrotóxico, o problema que é você não tratar bem o meio ambiente, que a questão do meio ambiente, o agrotóxico é um problema, mas não é o maior problema. O maior problema do meio ambiente é lixo. Né? Mas isso aí é outro assunto. Né? O outro assunto que o Manel puxou aí, a questão da produção, já exigiria outro tipo de debate. A outra linha é cumprir a legislação e o Estado tem que ser mais duro nessa fiscalização. Não pode deixar que os produtos sejam vendidos tão livremente. Nos Estados Unidos, por exemplo, um produto só fica liberado 15 anos. Depois ele tem que provar. A empresa tem que provar que ele não está provocando dano ao meio ambiente. Na Europa, já são 10 anos. Não é que na Europa e nos Estados Unidos eles estejam consumindo produtos só orgânicos, não. Eles incentivam que os outros produtos produzam orgânico para eles, mas eles produzem também usando agrotóxico. A outra linha nossa, que eu acho, é tecnologia. É pesquisa nessa linha de melhorar desenvolver produtos que causem o menor dano possível, né? E tecnologias alternativas para combate. Do meu ponto de vista, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande social, nossa geração, que viveu e se desenvolveu e foi preparada e formada dentro dessa linha da produção verde, da linha verde, tem um compromisso muito grande com as gerações futuras. Deixar para as gerações futuras um meio ambiente melhor do que o que nós recebemos, né? Porque seria muito desgastante para nós que a gente prejudicasse o meio ambiente logo na nossa gestão, deixasse para outros, né? O programa está chegando ao fim, temos pouco tempo agora, e eu queria que, resumidamente, assim, bem sintético mesmo, a Covisa, o que ela orienta ao consumidor? Existe algum telefone para que ele possa se informar, para que ele possa denunciar? O que é que o consumidor pode fazer? Denúncias, nosso canal de denúncia de comunicação com a sociedade é 0800 281 4031. 0800 281 4031. Então é um leque para vários campos de denúncia, desde denúncia de um alimento estragado, de um fármaco, de um medicamento vencido, enfim. Qualquer irregularidade de um restaurante, se percebe uma situação diferente do produto vencido, enfim. Das questões ambientais também, né? Então, acho que esse é o nosso canal, a gente está de portas abertas à vigilância, né? Essas denúncias você liga, recebe um número, um protocolo, e a equipe vai, verifica e dá um retorno. Quanto a essa questão, né, então hoje é um desafio, até como estava se comentando, nós temos o Sistema Único de Saúde e as limitações dele.
né, do profissional médico. Então, até da identificação, da detecção, essas pessoas não têm acesso, quem está lá, o trabalhador, né, a subnotificação, outro plano de fundo, né, que a gente tem que considerar, e que com relação, né, à educação, um país, lamentavelmente, que como é negligenciado, né, então é bem complicado a gente enfrentar isso, né, porque é uma educação, é uma macropolítica que tem outros interesses. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Grandes Temas, hoje discutindo agrotóxico na mesa do consumidor, Potiguar. Eu queria agradecer a todos os convidados pela participação, pelas contribuições, realmente foram muito importantes, mas eu gostaria de agradecer especialmente também a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Boa noite e até o próximo programa.